oficial. Sejam bem-vindos. Como podem ver, o meu nome é Walter, sou potiguar, tenho 39 anos de idade e tenho começado a trilhar esse caminho da guerra cultural, né? Porque nós temos os políticos, né, as pessoas que entram na vida política, deputados, senadores, o próprio presidente Bolsonaro. É muito válido isso e nós precisamos de mais pessoas assim, mas também precisamos de pessoas que entrem na guerra cultural, pessoas que cheguem para produzir conteúdo para que nós possamos vencer a guerra cultural contra a esquerda. E eu resolvi entrar nisso justamente para esse fim. Eu vou estar aqui mostrando o meu trabalho aqui nessa janela. Vocês estão vendo aí a página do meu canal, né? Minhas playlists. E eu vou estar mostrando rapidamente o meu trabalho, os meus vídeos e algumas coisas que eu faço antes de partir para o livro, tá? O novo livro, que é o Bolsonaro não traiu o Brasil, desmentindo 22 narrativas. Desde já curte, compartilha, se inscreve no canal se você gostar do conteúdo. Eu ando meio inativo no canal, mas pretendo retornar caso realmente eu consiga ter um tempo e pensar um conteúdo bom para ele, né? Até porque esses meses eu estava muito concentrado em escrever esse livro, então acabei deixando essas mídias de lado. Mas bora lá. Então eu tenho esse aqui o meu canal. Esse aqui é a minha bela esposa do meu lado, sempre linda, tem uns quase 6 anos de casado. Além do meu canal tem o meu Twitter, né, que o pessoal aqui não me conhece mais por lá. O Twitter não é nenhuma novidade para ninguém, para quem me conhece. Mas o que pode ser uma novidade para alguns que não saibam é o meu trabalho que eu faço com tirinhas, que são os alinhados, né, como você está vendo aqui no meu perfil. Eu tenho esse meu post fixado aqui, tweet, onde eu boto as minhas tirinhas, onde você tem o personagem aqui, esse aqui sou eu, né, o conservador, esse aqui é o esquerdista. Esquerdista é para fazer a representação, né, do lado da esquerda. Aí tem aqui uma tirinha do Nando Moura. Enfim, eu fiz várias tirinhas comigo. Tem um personagem esquerdista, tem um personagem isentão, tem um personagem da direita burra, tem o cara neutro, tem o próprio Bolsonaro, Moro, Dória, vários que eu fui fazendo. Só que eu faço no meu Twitter, tá? E no meu Twitter é um lugar muito ruim de eu ficar publicando essas tirinhas, não é um local apropriado. Eu quero ter um site próprio para isso. E para eu ter um site próprio para isso, eu preciso comprar um domínio e assim eu poder alcançar mais pessoas. Fazer pelo Twitter é uma péssima ideia. Deixa eu checar aqui. Ok. Então eu tenho esse... Comecei, Lana. Então para eu poder continuar nessa meu trabalho aqui, eu estou angariando fundos com as vendas desse livro, inclusive, para poder fazer um site próprio. Se não me engano, custa em torno, da última vez que eu fiz uma estimativa, uns R$600 para ter um domínio de acho que é 1 ou 2 anos. Tanto o site como o domínio, né? O domínio próprio para mim, né? Esses sites grátis, né? Que tem baixa qualidade, não dão seriedade e você não pode botar muita coisa. Quero ter um site para mim, então depender dessas mídias sociais que nos censuram o tempo todo, né? Tudo bem. Eu falei sobre meu trabalho também, porque nesse meu livro eu vou estar colocando tirinhas, certo? Mas eu vou falar disso quando eu tiver já no meu livro, falando do meu livro novo. Aqui temos o meu primeiríssimo livro, Bolsonaro versus Imprensa, Distorções, Mentiras e Fake News. Aqui é a versão e-book que está na Amazon já faz mais de um ano. Tem até umas poucas avaliações positivas, graças a Deus. É um livro que eu me orgulhei muito. Essa capa aqui é a capa só do e-book, porque tem a capa do livro impresso, que foi o primeiro e único que eu fiz a versão impressa. Esse livro da versão impressa está no meu Shopee. No meu Shopee, a minha loja do TK, onde eu também vendo jogos usados de Wii e de 3DS e de 3DS, para quem interessa. E aqui tem a versão impressa do meu livro Bolsonaro versus Imprensa. O mesmo livro que eu entreguei nas mãos do presidente no dia 12 ou foi 13 de julho de 2021. Esse ano que saiu, né? Então, custa consideravelmente para fazer isso, não é fácil, mas eu fui atrás e aí está o resultado. Também fiz depois desse
um livro mais para a igreja, chamado Por que Não Vou para Sua Igreja? Queixas de um Desigrejado, que não é um livro para atacar a igreja de forma nenhuma. É mais para mostrar assim, o meu ponto de vista, diferenciado em relação a algumas coisas da instituição igreja que poderiam ajudar as igrejas a entender por que algumas pessoas têm queixas, por que algumas pessoas não vão, porque eu tenho as minhas dificuldades com algumas coisas da instituição, mas sou um cristão, servo de Deus, sou até batista. Então eu escrevi esse livro aqui falando da minha história na igreja e as minhas sugestões para melhorar a igreja no Brasil. E aqui eu não vou demorar para eu partir direto para o livro que interessa, que é o Bolsonaro Não Traiu o Brasil, desmentindo 22 narrativas. Aqui está o meu e-book Kindle, que eu acabei de lançar, por R$ 24,90 o preço normal. Quem tiver o Kindle Unlimited pode ler de graça, mas quem não, compra por R$ 24,90 e fica disponível para você toda a sua vida. E aqui é a minha introdução. Você, com certeza, eleitor ou não do presidente Jair Bolsonaro, já deve ter se defrontado com toneladas de acusações das mais diversas contra ele. De forma que talvez você esteja pensando algo do tipo, ele não é mais o mesmo, ou o sonho acabou, ou algo até pior sobre ele. Nenhum ser humano é perfeito, isto inclui o nosso presidente Bolsonaro. Mas ao contrário do que estas acusações alegam, Bolsonaro não traiu o Brasil, nem os seus eleitores, e continua assim o mesmo cara sincero, honesto e comprometido com a família, os valores morais e amor à pátria, o mesmo que foi eleito nas urnas em 2018. Essas acusações, das quais não passam de distorções ou narrativas, são feitas para tentar assassinar a reputação de Bolsonaro e deixar registrado na história uma versão falsa dele, como alguém que se contaminou com o poder e fez um governo terrível, o qual discordo completamente. Aqui pretendo provar ao leitor que essas narrativas são mentirosas, e pretendo deixar registrado na história a defesa de um homem honrado, conservador, temente a Deus, e que, meio às suas limitações humanas, tem dado seu melhor contra tudo e todos para livrar o Brasil da hegemonia criminosa da esquerda. Assim, pretendo equipar as pessoas contra essas mentiras, de forma que todos possam ter argumentos para convencer aquele leitor incauto. Cadê? Peraí. Ok. Aquele leitor incauto que caiu nessas narrativas, seja ele seu vizinho, amigo, familiar ou colega de trabalho. Um livro indispensável em tempos de guerra de informação, onde só o lado da esquerda tem voz ativa e tenta silenciar as vozes dissonantes. E aqui está a lista de todas as narrativas que o meu livro cobre. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Essa parte de baixo, qualquer coisa vocês entram no link e podem olhar por si mesmos. Lista da narrativa são 22 narrativas. Na verdade, algumas narrativas é como se fossem mais de uma. Narrativa número 1. Bolsonaro nomeou um petista para a PGR. Aquela popular falar, botou petista na PGR, que foi o Nando Moura, inclusive, popularizou essa porcaria. Bolsonaro nomeou o aliado do Toffoli para o seu governo, caso referindo-se ao André Mendonça, que hoje é o STF, terrivelmente evangélico. Bolsonaro implantou o juiz de garantias, ou Bolsonaro sancionou a emenda do Freixo. É a mesma coisa. Então, são versões diferentes da mesma narrativa. Bolsonaro tirou o COAF de Moro, muito falado por humoristas. Bolsonaro demitiu Moro, outra narrativa bem mentirosa. Essa aqui, cabulosa. Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Sim, nós falamos sobre isso. Nós damos argumentos. Bolsonaro está favorecendo seus filhos. Quem nunca? Quem nunca ouviu esse tipo de narrativa? É a narrativa mais covarde que tem essa aí, porque é muito difícil provar, mas muito difícil também de você simplesmente dizer que é mentira. Mas é. Bolsonaro matou a Lava Jato. Bolsonaro é contra a prisão em segunda instância. Número 10. Bolsonaro sancionou o fundão eleitoral, inclusive esse ano teve uma atualização, né? Que ele vetou desta vez o valor que botaram e o pessoal sancionou o valor, né? Só reforça o que eu disse. Bolsonaro, abre aspas, se vendeu ao Centrão. 12. Bolsonaro queria retorno do voto em cédula. 13. Bolsonaro é miliciano. 14. Bolsonaro queimou a Amazônia. 15. Bolsonaro é negacionista da pandemia, que começa as narrativas do Covid, né? 16. Bolsonaro zombou dos mortos por Covid. 17. Bolsonaro é genocida. 18. Bolsonaro é anti-vacina. 19. Bolsonaro é pau-mandado do STF ou tem acordão com o STF. A velha narrativa do acordão com o STF ou de Bolsonaro ficar sendo mandado por eles. 20. Bolsonaro é frouxo. Isso é tudo narrativa mais da direita burra. 21. Bolsonaro descumpriu as promessas de campanha ou Bolsonaro traiu a causa conservadora. E 22. Bolsonaro é igual a Lula ou bolsonarismo é igual a petismo. O tal do bolsopetismo. Então, são essas 22 narrativas
que são abordados no meu livro. Em cada uma delas eu dou links, coloco imagens, prints e explicações racionais para que vocês possam se armar contra cada uma dessas narrativas. Porque com certeza vocês devem entrar nas suas redes sociais e cansado de ficar o tempo todo respondendo humorista, gente da nova esquerda, até esquerdista mesmo, que fica falando essas narrativas. Ele começa falando, botou o petista na PGR. Não satisfeito, ele ainda bota às vezes uma imagenzinha, né? Pra botar um textão lá, um monte de narrativa e pensar, haha, te peguei, agora como é que você vai refutar isso tudo? E essas pessoas, elas não estão interessadas, certo? Em realmente discutir a verdade. O que elas querem é apenas zombar. O que elas querem é apenas criar pretexto para que possam dizer que ele não presta e que você não presta também. Porque você sabe que para as pessoas, bolsonarista é o mesmo que lixo. Tanto o Bolsonaro como o bolsonarista. Para essas pessoas, Bolsonaro não presta para nada. A gente sabe que isso é uma mentira muito grande, que a esquerda tem essa tendência de vilanizar as pessoas. E a prova viva de que esse povo, até de Sérgio Moro, do Nando Moura e por aí vai, MBL, são a mesma coisa da esquerda, porque eles fazem exatamente a mesma coisa. Então, ok. Agora que eu falei brevemente sobre as narrativas, eu vou folhear um pouquinho o livro aqui para que vocês vejam um pouquinho dele. Aqui é a capinha dele, uma capinha simples que eu fiz no Illustrator. Tá aqui o direitista cansado de um monte de narrativa na cola dele, para os petistas, genocida, petista na PGR, que o Bolsonaro e o Moro um de cada lado. De repente o livro se abre e aqui está o índice com as narrativas. Uma coisa que eu quero atentar para vocês é o seguinte: eu falei que o livro eu escrevi para participar da guerra cultural. Isso não foi por acaso, tá? Em 2020, lá para março, se não me engano, o youtuber Kim Paim, que por sinal eu faço até uma dedicatória para ele aqui no livro, ele conclamou os conservadores para que eles estivessem justamente escrevendo livros, certo? Eu acho inclusive que eu devo ter colocado aqui na dedicatória. Deixa eu procurar aqui. Rapaz, eu coloquei no meio, mas não coloquei na dedicatória, né? Certo. Então assim, Kim Paim, ele convocou o pessoal da direita para que a gente se preocupasse com a história. Porque a esquerda, por exemplo, você vê o regime militar. Vocês todos cresceram acreditando que o regime militar é uma ditadura, né? Foi terrível, os ditadores militares estavam perseguindo todo mundo, eles fizeram, acabaram, o país estava no regime de ferro, aí tinha lá só os lutadores pela democracia lá, o pessoal de esquerda que está sendo duramente combatido enquanto combatia a tirania. Foi isso que a gente aprendeu, né? Mas a gente foi se libertando, vendo muitas publicações, como até o próprio Brasil Paralelo, mostrando que isso é uma lorota, né? Que teve sim um trechinho do regime militar lá da década de 70, com o seu Emílio Garrastazu Médici, que foi uma ditadura, aquela parte do AI-5, mas a maioria não foi. E os caras que eles diziam que eram os lutadores da democracia, na verdade, eram um monte de guerrilheiro comunista, que eles mesmos matavam os dos seus com o menor sinal de traição. E eles faziam atentado à bomba. E, inclusive, o primeiro que começou a divulgar essas informações, um dos primeiros foi o próprio presidente Bolsonaro. Na época que ele era deputado, ele falava, defendia a questão de que o regime militar não foi uma ditadura. Então, e esse é o efeito da hegemonia cultural esquerdista. Principalmente na questão da história. Eles reescreveram a história para que parecesse que tudo isso foi dessa forma. De que foi ditadura militar. E até mesmo pessoas comuns pensam isso. Só as pessoas daquela época que dizem, não, eu andava livremente na rua, tal, tranquilo. Mas a gente não, a gente ficou à mercê do que a esquerda falou que aconteceu. E não podemos mais deixar isso acontecer. Porque todos esses ataques ao presidente Bolsonaro, tratando ele como um monstro, como se fosse o genocida, o fascista, o nazista, corrupto, cara que não presta, queimador da Amazônia, tudo isso é para eles fazerem a história de novo ficar do jeito deles. Não se iludam. Então eu, no meu esforço pequeno, aqui na minha pequenez, mas trabalhando com o que eu tenho,
Resolvi escrever livros para contra-atacar isso. O primeiro foi o que eu falei do Bolsonaro versus imprensa, onde eu denuncio os ataques da imprensa contra Bolsonaro. Todos esses links estarão na descrição, tá? E agora esse novo livro aqui, Bolsonaro não traiu o Brasil, é um livro justamente para combater essas mentiras, essas narrativas que são colocadas como presidente. Porque estamos em 2022, ano eleitoral, e não se engane. Ou é Bolsonaro ou é a esquerda, especialmente Lula. Todos os outros estão contra ele. Não é o fato, quer dizer que Bolsonaro é perfeito. Não, Bolsonaro não é perfeito. Bolsonaro tem falhas, é um ser humano, ele não é alguém que sempre faz tudo certo. Mas uma coisa é certa, duas coisas são certas na verdade. Primeiro, há de fato uma sinceridade, um empenho dele fazer o que é certo, nas vias conservadoras, os valores, os costumes patriotas. Ele representa esses valores, como também todos os outros são canalhas unidos contra ele. Todos eles são mais do mesmo. Todos eles são a esquerda nos seus mais variados tons. Esquerda totalitária de formas diferentes. Seja o Lula a esquerda mais raiz, desse socialismo mais vermelhão que a gente vê. O Moro com essa esquerda mais jurídica, né? Essa ditadura de ativismo judicial, de como Kim Paim fala, esqueci até da compliance, né? Regras e mais regras, regras e mais regras. Mandar no mundo, no país, pelo judiciário, não pelas leis, que é o que o STF vem fazendo. E vários outros aí, a ditadura verde também, esse povo do Partido Verde, Ciro Gomes, que é outro totalitário, fala. Então, assim, você vê até esse povo do Novo, Amoedo, que diz que é liberal, e na verdade os caras é a favor de vacina obrigatória, é a favor de tirania sanitária. Então, assim, são mais do mesmo. Todos eles são mais do mesmo. Se você é uma pessoa conservadora, uma pessoa que preza pela tua liberdade, preza pelos seus valores, pela tua família, preza por um Estado que não fique no teu calcanhar, Bolsonaro é a única opção, não tem jeito. E principalmente se você for um cristão. Porque todos os outros têm algum nível de anticristianismo em você. Pode perceber. Fica observando. Moro, Lula. Não importa os flertes que ele dê a igrejas. Sabe que político faz isso, né? Só que no caso do Bolsonaro, independente de campanha, ele sempre se mostrou a favor. Então para ele é diferente. Por isso eu resolvi escrever esse livro para conservar a imagem verdadeira dele. Então eu vou ler aqui a introdução. E vou pegar apenas um pouquinho de uma narrativa para poder encerrar o vídeo, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Só dar uma olhadinha aqui para conferir como é que tá o andamento do livro. Não tem jeito. E principalmente... Certo, ok. Estava só conferindo se está gravando direito. Ok. Então na introdução, vamos lá. Como mencionei no meu livro anterior, Bolsonaro versus Imprensa, Distorções, Mentiras e Fake News, a imprensa mundial, incluindo a brasileira, deixou de agir como mera propagadora das notícias e virou uma militante política. E Bolsonaro foi provavelmente o seu maior alvo aqui no Brasil. Por causa desses ataques incessantes da mídia, facilmente se criou uma série de pseudos-fatos, fantasias, fanfics midiáticas, que passaram a povoar o imaginário popular de várias pessoas, devido à insistência da mídia de reforçar eles, através das várias táticas que destrinchei no meu livro anterior, Bolsonaro versus Imprensa, Distorções, Mentiras e Fake News. Estes pseudo-fatos é o que chamamos de narrativas. Essas narrativas cheias de fake news e desinformação foram espalhadas por diversos haters do presidente, como, abre aspas, argumentos, para justificar uma verdadeira demandada para fora do barco. Alguns usaram narrativas para mostrar a verdadeira face, pois eram meros oportunistas que nunca de fato apoiaram Bolsonaro, e apenas o usaram para seus próprios fins escusos, como promoção pessoal, lucro e ou eleição política. Outros usaram narrativas para justificar trair o presidente após terem algum propósito pessoal frustrado, ou de terem tido alguma desilusão subjetiva com ele. E outros, reféns da mídia, caíram na narrativa e adotaram uma postura irada contra o presidente, o acusando de trair o país, trair seus eleitores e coisas do tipo. Assim, perceba a consequência vil destas narrativas mentirosas. Por isso, para que tenhamos um ambiente saudável e pautado na verdade, como eu sempre digo no meu canal do YouTube Pensador TK, a verdade é uma só,
Precisamos estar constantemente refutando e derrubando essas mentiras e distorções. Sim, este é o jeito correto de se combater mentira. Esqueça essas tentativas de criminalizar fake news, as quais só servem para, na prática, criar um Ministério da Verdade, onde um grupo específico detém o poder de estabelecer o que é verdadeiro e o que é falso. Isso é extremamente perigoso e não deve ser realizado, e não por acaso a mídia esquerdista e seus asseclas na sociedade são totalmente favoráveis a estas leis contra fake news, pois na prática elas querem ter o monopólio das fake news, enquanto criminalizam todo o resto que se opõe a elas. Bom, vou pular um pouquinho aqui, essa introdução um pouquinho maior. Vamos ver aqui. O conservadorismo funciona assim. Você faz aquilo que é possível, muitas vezes em detrimento com o que você queria. De fato, fazer... desculpa. O conservadorismo funciona assim. Você faz aquilo que é possível, muitas vezes em detrimento com o que você queria de fato fazer, aproveitando as ferramentas às quais você dispõe no momento. Este parece ser o caso de Bolsonaro em muitas situações dele no governo, e você irá entender isso no decorrer do vídeo, quando eu for desmontando as narrativas uma após uma. Isto é o que chamamos de política do possível, que eu vou estar mencionando muito nesse livro, e como mencionei, se assemelha à dinâmica da vida. É claro que em nenhum momento você é obrigado a concordar com tudo. Aliás, você não é obrigado a concordar com nada. O meu livro é apenas uma referência para que você tenha informações do nosso lado e possa confrontar com as informações que a mídia e os outros porta-vozes apregou ao seu pé do ouvido. Além disso, criticar o atual presidente e a qualquer outro poder é uma atitude saudável, desde que isso seja feito de forma justa, pautada na verdade e com o intuito de melhorar a situação. Parênteses. Que é justamente o que esse povo da crítica construtiva não está fazendo. Eles não estão sendo justos, eles estão fazendo críticas desproporcionais, essas críticas não estão ajudando. Então, a crítica desse povo aí não está embutida no que eu estou falando aqui, tá? Continuando, e a mídia, como mostrei no livro anterior, não meramente critica o presidente, mas o ataca de todas as formas que você possa imaginar. Por isso, este livro não ignora o fato de que Bolsonaro possa e tenha cometido erros, afinal, todo ser humano os comete com frequência. Entretanto, o que afirma aqui é que, mesmo com os erros que Bolsonaro tenha e possa ter cometido, eu afirmo e provarei no decorrer deste livro: Bolsonaro não traiu o Brasil nem a seus eleitores. Ponto. Então, bora lá. Eu vou escolher para finalizar uma narrativa aqui, só para ficar de pequeno brinde para vocês. Claro que só um pouquinho dela, né? Porque senão não tem livro, não tem surpresa do livro, né? Procurar aqui. Já sei. Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Pronto. Aí aqui nós temos o detalhezinho, por isso que eu mostrei a questão dos alinhados. Cada narrativa, cada capítulo, e incluindo as narrativas, tem uma tirinha, certo? Uma tirinha dos alinhados que eu fiz. Algumas já estão no meu Twitter, como essa aqui, 32, série Desmoralizado, Golpe Moroso, que é quando o Sérgio Moro traiu o presidente. Aí eu fiz várias tirinhas sobre isso aí. A tirinha sempre vai ter a ver com um capítulo, tá? Então, algumas estarão repetidas do meu Twitter, mas tem várias, mais de 15, se não me engano, que são novas, só para o livro, tá? Criei elas especialmente para o livro. Então, quem tiver acesso ao livro, além das explicações, já vai ter essas tirinhas que ajudam a explicar e tornam até divertida a leitura. Aqui não está muito bom para ler, mas no seu celular você poderá aumentar, no celular, no computador. Então, vamos lá. Aqui temos: Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Aí eu vou ler direto aqui, as tirinhas vocês podem ler depois. Como mencionado, Moro saiu atirando de forma extremamente infantil e, dentre suas mentiras, uma delas gerou a narrativa desta vez. Bolsonaro teria interferido na Polícia Federal. Ixi, rapaz, Política Federal. Isso aqui escapou da minha revisão. Vou revisar isso aqui e mudar, nem se preocupe. Polícia Federal. Ou melhor, Moro alegou que Bolsonaro queria interferir na PF. Anexo link 28. Muitas das situações você vai ter um anexo, que você chega lá no setor de anexo e vai achar links referentes ao que eu estou falando, tá? Contextualizando tudo que eu estou dizendo. E provando, né? Moro alegou interferências quando antes tinha dito que Bolsonaro não interferia. Você lembra disso? Depois disse que o PT nunca interferiu e ainda mentiu ao dizer que Bolsonaro não tinha avisado sobre a saída do Valeixo.
do comando da PF. Estes fatos já deveriam ser suficientes para tirar qualquer credibilidade das acusações de Sérgio Moro contra o Jair. Mas isso não é suficiente, já que, como mencionei antes, muitos dos que sustentam essas narrativas são moristas ou até esquerdistas. Então vamos continuar desfazendo esta narrativa e para isso precisamos lidar primeiro com o significado do termo interferência. Se tem uma coisa que é usada na propagação dessas narrativas, são termos bombásticos com significados vagos ou imprecisos. Assim as pessoas podem distorcer a realidade, usando esses termos e incitam a fúria das pessoas nesse caso contra Bolsonaro. Assim o termo interferência é tratado praticamente como um crime de Bolsonaro, e a mídia alardeou essa narrativa exatamente dessa forma. Mas seria interferência na Polícia Federal um crime? Que tipo de interferência? A resposta é simples. Como interferência pode ser entendido como qualquer alteração no objeto interferido, no caso a PF, Polícia Federal, então até mesmo uma simples mudança no comando da PF pode ser considerada uma interferência. E isto foi um dos motivos de Moro, já que Bolsonaro ter tirado o Valeixo foi uma das reclamações dele. Então sim, houve uma interferência de Bolsonaro na PF. Entretanto, a tal interferência do Jair é algo constitucional, pois está nas atribuições do presidente da República mudar o comando da PF. Ou seja, a tal interferência do Jair não foi um crime por ser prevista na Constituição. Logo, a acusação de crime contra Bolsonaro é falsa. Ou seja, as únicas interferências de Bolsonaro na PF que configurariam um crime seria algo que ele fizesse fora de suas atribuições, ou que, apesar de dentro das atribuições, gerasse um impedimento em uma investigação lícita ou gerasse uma investigação ilegal. Vai ter umas notinhas em rodapé, se você apertar, você vai parar lá. Uma explicação sobre investigação ilegal em relação a esses inquéritos da STF. Por exemplo, se o Jair usasse a PF para investigar alguém indevidamente ou bloqueasse uma investigação legítima. Mas os adeptos dessa narrativa não irão desistir tão fácil. Eles irão utilizar, por exemplo, este vazamento que Moro fez de uma mensagem do Jair no WhatsApp dele, para insinuar a interferência do Jair. E aqui vocês têm aquela famosa vazamento do Moro no Jornal Nacional, mostrando Bolsonaro mandando aqui esse link aqui do antagonista, né? PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas, ele dizendo mais um motivo para a troca. E aí o pessoal usa para dizer, tá vendo? Ele queria interferir porque tá aí, investigação na cola dos deputados bolsonaristas. Mas eu explico para vocês. Vamos continuar. Aí, olha lá, o Jair dizendo que tem motivo para a troca do superintendente da PF foi a PF estar na cola de deputados bolsonaristas. Logo, é interferência ilegal. Talvez lhe diga de forma pomposa um humorista adepto dessa narrativa. Chama humorista, você vê, é uma brincadeira que eu faço com o termo humorista, né? Esses militantes do Sérgio Moro, botando o U na frente. Porque os caras são uma piada. Mas não prova nenhuma interferência legal. A informação está na própria print. Repare que o link encaminhado é do blog 3 Linhas, antagonista, veículo escancaradamente humorista, ou seja, um dos vários veículos de mídia que atacam o Jair, conforme provei no meu livro Bolsonaro vs Imprensa. Ou seja, é um link de um site que não tem motivos para defender o Jair. Este link no próprio texto abaixo do título PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas tem o seguinte trecho. Atente para os termos que destaquei em caixa alta antes de partir para o próximo texto. Conduzido por Alexandre de Moraes, o inquérito inconstitucional, isso é o antagonista falando, das fake news que censurou nosso site, vai acabar alimentando o inquérito sobre a carreata inconstitucional bolsonarista, na opinião deles, claro, que também é conduzido por Alexandre de Moraes. Aí 3. Repare que o próprio antagonista, inimigo do Jair, destaca que o inquérito inconstitucional, ou seja, eles estão dizendo que é inconstitucional, chamado de inquérito das fake news, mais detalhes no link 29, feito pelo STF Alexandre de Moraes, é o que está por trás dessa visita da PF e que vai abastecer outro inquérito que desta vez o antagonista não chama de inconstitucional, chamado de inquérito dos atos antidemocráticos. Mais detalhes no link 30. O motivo é simples. O primeiro inquérito foi responsável pela censura da revista Cruzoé, link 31. Aqui, mais uma vez, eu fundamentando o que eu estou falando através dos links, provando. Que é uma publicação de um antagonista, ou seja, este inquérito afetou este site, enquanto que o segundo inquérito só atacou bolsonaristas. Daí eles só consideraram o primeiro inconstitucional. Mas na verdade os dois são inconstitucionais. Pelos mesmos motivos está... Rapaz, tem que corrigir isso aqui também. Esse link aqui, Z1 na verdade, é o link 29. Tem que corrigir isso aqui. O que diria Rui Barbosa sobre o inquérito das fake news em que o Poder Judiciário investiga, acusa e julga? Tudo em causa própria e sem fundamentação legal. Que é exatamente o que o STF faz através desses inquéritos. Aí é o espírito sobre os inquéritos, tá?
E eu vou parar por aqui, que eu acho que eu já dei uma palhinha. Deixa eu ver aqui como é que tá. Não sei quanto tempo que eu ainda já estou